Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco no programa As Chaves do Paraíso, que sempre traz novidades sobre a religião islâmica, a última religião revelada, uma religião que nós chamamos do tronco abraâmico, porque Abraão, o profeta Ibrahim, alayhi salam, que a paz esteja com ele, é também o nosso patriarca. Estamos num momento muito importante do ano, terminando um mês, que é o mês de Sha'ban. Em pouco tempo, em poucos dias, estaremos no mês de Ramadã, que é o mês do jejum. Mas o mês de Sha'ban é um mês muito abençoado porque existem muitas efemérides, muitas datas especiais neste mês. Entre elas, o nascimento daquele que é o Senhor do Tempo, o Mahdi esperado, aquele que é o nosso guia, que nós aguardamos, o nosso Salvador, que virá instaurar o reino da justiça e da equidade no mundo. Para falar sobre o nascimento do Imam al-Mahdi, Ajalallah Farajahu Sharif, que Deus apresse o seu desvelamento, trouxemos ao programa de hoje mais uma vez o nosso guia, nosso orientador, aquela pessoa que está à frente da comunidade muçulmana de Curitiba, da capital do Paraná, e uma das grandes lideranças islâmicas do Brasil, Sayyid Amir Hashem. Salam alaikum, ya Sayyid. Salam wa rahmatullah. Ahlan wa sahlan, seja bem-vindo. A paz de Allah esteja convosco, Muito querido obrigado, irmão, muito obrigado. com todos que estão assistindo Muito obrigado. esse programa. Muito obrigado. Esse programa que ensina, que é rica de sabedoria sobre a religião islâmica, sobre tudo que se alguém procura saber, esse programa ajuda bastante. Um programa rico em sabedoria, porque conta com a sua presença aqui para trazer o seu conhecimento, né, o seu estudo, a sua sabedoria sobre a religião islâmica para nós, é uma grande bênção. Sayyid Amir, a gente poderia começar falando hoje sobre as bênçãos, não é, que nós temos com a crença no Imam al-Mahdi. Por que é tão importante acreditar nesta pessoa? Certo. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louvado seja Deus. Nós, como muçulmanos, acreditamos Imam al-Mahdi. Imam al-Mahdi, al-Imam al-Thani Ashar. 12º imam. 12º imam. Nós temos 12 imãs. E nós, como acreditamos palavra de Deus no Alcorão Sagrado, e acreditamos palavra do profeta, porque nosso profeta, quando fala porque Deus inspira, isso, Deus fala por ele. Revela para ele. Então, o profeta, mensageiro de Deus, que paz seja com ele, com a nobre família dele, e disse que no fim do mundo, se não fica só um dia para fim do mundo. Se eu falo, mesmo que restasse um dia para o fim do mundo, perfeito. Uma coisa errada, me corrige. Pode ficar tranquilo. Então, Deus vai enviar Imam al-Mahdi para como esse mundo ficou com corrupção, com violência, crimes, injustiça, assim, não, e vai salvar esse mundo e vai
lutar contra a corrupção, contra tudo de mal. O mundo vai ficar salvo. Os seres humanos vão ficar seguros esse mundo. Não existe pobreza, não existe crimes, não existe injustiça, assim. Tudo que o profeta disse sobre isso. Então nós acreditamos o que o profeta disse faz 1400 um pouco anos atrás. Também, se você leia o que Deus disse sobre o profeta Muhammad, e posso ler aqui coisa, o versículo? O profeta Muhammad falou sobre Imam al-Mahdi. Okay. Por favor, Surat. Então é a Surata, o capítulo Al-Jumu'ah, não é? A sexta-feira, que no versículo 2 diz o seguinte: Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: Ele, ou seja, Allah, é quem enviou aos iletrados um mensageiro vindo deles, o qual recita para eles seus versículos e dignifica-os e ensina-lhes o livro e a sabedoria. E, por certo, estavam antes em evidente descaminho. Certo. Mesma coisa você percebe que o profeta Muhammad falou sobre Imam al-Mahdi, que ele vai aparecer no fim do mundo e vai salvar esse mundo. Nós acreditamos em Imam Mahdi. Por que nós acreditamos? Eu falei que porque existe na religião profeta que quando fala porque Deus ensina ele, o manda para ele falar. E nós temos história sobre isso, que ele nasceu. Tem outros muçulmanos, tem grupo assim, falam que não nasceu ainda, vai nascer, mas nós, como escola xiita, acreditamos que ele nasceu e o pai dele se chama Hassan al-Askari. Hassan al-Askari. Nome do Imam al-Mahdi, Muhammad, filho do Hassan al-Askari. Ele nasceu e mais do que mil anos atrás, um pouco, e vai aparecer no fim do mundo. Nós rezamos para que ele, sempre rezamos como muçulmanos para ele aparecer logo, junto com Jesus Cristo, porque nós acreditamos que ele vai aparecer com Jesus Cristo também junto para salvar esse mundo. Se o senhor me permite, Seidamir, só para explicar direitinho para o nosso telespectador brasileiro que às vezes não está familiarizado, não é, com toda essa verdade teológica existente em torno da figura do Imam al-Mahdi. Ele é o filho, então, do 11º imã, né, Hassan al-Askari, alayhi salam, e ele teve dois momentos importantes na vida, que foi o pequeno desvelamento e a pequena ocultação, e hoje vivemos, então, sob a grande ocultação. Não é? Então, como o Seidamir explicou, ele está vivo, ele não morreu, e às vezes as pessoas podem perguntar, Seidamir, mas como não morreu? Como uma pessoa pode viver mais de 1000 anos? Bom, Deus criou um ser humano sem pai e sem mãe, Adão, não é? Deus criou o universo, né? Então, para que Deus crie e para que Deus faça com que um ser humano nasça e viva durante 1000 anos, para ele, certamente, subhanahu wa ta'ala, elevado e exaltado seja, não é difícil. Ele, na verdade, nasceu no ano 255 Hijrita. Nós acreditamos que Deus salvou ele porque todos os imãs que antes dele o mataram com espada, mataram eles com espada ou mataram ele com veneno. Então Deus
salvou esse imam e ele vivo, nós não podemos ver, Ele está oculto, não é? Mas ele pode ver nós. Nós acreditamos que anjos sempre visitam esse imam e conta para ele o que está acontecendo no mundo inteiro. Na verdade, é muito importante para o muçulmano acreditar no Imam al-Mahdi. O muçulmano, qualquer muçulmano, yu'min bil-ghaib, porque nós, os romanos, somos romanos. Temos duas coisas. Só para explicar essa expressão que o senhor usou, não é? Acredita no invisível. Isso. Nós, como ser humano, não somos só corpos, assim. Temos alma dentro desse corpo. Então, qualquer pessoa, ele acredita que tem alma. Alma invisível, como a gente fala. Porque tem grupo, falam assim. Nós não acreditamos só a coisa que podemos ver. Não acreditamos. Não acreditam nem então nas ondas eletromagnéticas. Esse é bem errado. Não é? A gente não enxerga, mas a gente sente. Ignorância. E agora, se essa pessoa pergunta sobre a alma dele, existe ou não existe? Se ele fala assim, significa não existe. Então ele não existe, não morto. Ou não existe esse mente. Alguém pode ver esse mente que nós pensamos. E muito importante isso. Nós acreditamos em Deus também, e min alam al-ghaib, como esse versículo no mundo fala. Invisível. Isso. Allah mawjud, existe. Imam al-Mahdi mawjud. No mesmo tempo que não podemos ver o corpo dele, mas ele existe. Como esse sol, por exemplo, quando tem nuvens. E existe sol ou não existe? Não é porque as nuvens estão ali que ele deixa de existir, não é? Mas tem bênção ou não tem esse sol? Se tem nuvens? Claro que tem. Então, Imam al-Mahdi para nós é assim. Ele existe, o muçulmano pode fazer súplica, pode pedir ajuda, assim, porque ele sabe o que está passando. Ele pode saber teu sofrimento e ele pode ajudar, porque Deus deu para ele essa força. Porque o Imam al-Mahdi, grande líder, ele não é um mensageiro, mas ele tem esse poder. Deus deu para ele essa força, assim. Ou seja, ele intercede em favor dos crentes junto a Deus. Isso, nós temos que o que nós fazemos cada semana duas vezes os anjos levam para ele, mostram para ele o que estamos fazendo. Nós crentes, os muçulmanos, o que fazemos? Fazemos coisa errada ou fazemos coisa certa? Se nós fazemos coisa errada, nosso líder, nosso imam fica triste. Se nós fazemos algo bom assim, ele fica feliz. E assim, todos nós assim fazemos essa súplica aqui, Allahumma ajjal faraja. Ajjal, que Deus acelere. Aparece logo. Fazemos essa súplica. E nós precisamos ficar prontos. Fé forte, porque quem fica com esse imam só
quem segue o caminho que é correto, a senda reta e tem fé forte, mas aquelas pessoas que fazem pecados, fazem errados contra a religião, contra Deus, claro que eles, o Imam Mahdi não vai chamar eles. Então, o senhor citou uma questão muito importante, Seydemir, perdão por interrompê-lo, mas o senhor citou uma questão relevante para o nosso telespectador, que muitas vezes diz que os muçulmanos são inimigos dos cristãos, que nós não acreditamos, por exemplo, na figura do Cristo. E o senhor disse uma coisa muito importante, então até para esse telespectador, essa telespectadora que não tem conhecimento sobre a religião islâmica, que o Imam Al-Mahdi, Ajalallah Farajahu Sharif, ao fim dos tempos voltará, não voltará, ele está na terra, mas ele será, então, ele sairá do ocultamento e será auxiliado nessa tarefa de instauração do reino da justiça na terra por Jesus Cristo, alayhi salam, que a paz esteja com ele. Então a gente pode dizer que nós muçulmanos também aguardamos o retorno de Jesus Cristo. Mais do que isso, irmão Dr. Omar, mais do que isso, Imam al-Mahdi, a mãe dele era cristã, o filho do rei, aquela época da Roma. Então, a mãe dele era cristã. Nós acreditamos que ela convertou muçulmana. Assim, tem uma história bem interessante sobre isso, que ela encontrou no sonho. Fátima Zahra, filha do profeta Muhammad, aqui, essa mulher famosa no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo acredita que ela é uma santa, mas poucas pessoas sabem que ela é filha do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ela viu essa mulher, que mãe do Imam al-Mahdi, no sonho, viu Fátima e mostrou para ela que esse meu filho descendente, porque a mãe filho do Imam al-Mahdi de descendente, né? Fica descendente da Fátima. Você vai casar com meu filho, mostrou vai casar com Hassan al-Askari, e vai ter um filho, assim, Salvador, do fim do mundo, Salvador. E essa é uma história bem interessante. Depois aconteceu o que o Fátima disse para ela casou com o pai do Imam al-Mahdi, Hassan al-Askari, e depois ganhou esse filho. O nome dela, Malika, e outro nome, Narges. Malika e Narges. Esse em árabe nós falamos isso, não sei em português como fica. Malika nós podemos dizer de Malik, não é? Que é Malika, rainha, talvez. Malik, rei. Tem assim esse sentido. Tem esse sentido de alguma coisa assim, mas lá Malika, o Narges, outro nome dela. Então, quando todo mundo sabe que o mãe, irmãos cristãos, assim, mãe do Imam al-Mahdi, quando ele aparecer assim, e essa é coisa, boa notícia, assim, que parente fica assim, não é? Por isso, o Jesus Cristo também, quando ele volta junto com ele, significa estão no mesmo caminho, a mesma religião, porque nós acreditamos que verdadeiro cristão é muçulmano, porque nós acreditamos Jesus Cristo, a mãe dele, mas como Deus disse no Alcorão Sagrado, que ele grande mensageiro de Deus, não é Deus, não é filho de Deus, porque Deus não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não precisa ter
mulher como ser humano, autossuficiente e como sempre nós. vivente, não é? Exatamente. As bênçãos que o muçulmano tem, Maulena, acreditando na vinda desse Salvador. Primeiro, a esperança, né? Porque nós temos esperança, então, de que toda injustiça, toda corrupção que nós vemos na Terra, ela será derrotada. Mas quais seriam outras bênçãos que o muçulmano tem a partir dessa crença? Rapidamente, porque estamos chegando ao final já. Isso. Eu estava falando uma coisa importante, que quem acredita em Imam Mahdi, presença dele, significa que ele vai ficar longe de diabo, longe de pecado, porque ele vai ficar com medo com o líder dele, imam dele. Se ele conhece esse imam, vai ficar com medo, vai ficar com vergonha, fazer coisa contra a religião, contra Deus, contra isso. E vai sentir, como nós sentimos que presença de Deus, que Deus existe, e nós, assim, não fazemos algo errado perante Deus, mesma coisa assim quando nós sentimos que existe esse líder. Também o ser humano, o muçulmano, sente tranquilidade, assim, quando sofre essa vida, assim, ele tem líder, pode contar para ele, pode falar com ele, ele pode ouvir. Tem anjos, assim, mostra para ele, conta para ele. Esse deixa o fé forte. E o coração tranquilo. O coração tranquilo. Essas coisas acontecem mesmo. E nós, como muçulmanos, nós rezamos para Deus logo, assim, aparece esse grande líder, grande imam, para salvar todo nós, salvar todos os seres humanos, assim, de crime, de pecado, de tudo de mal, assim. Estendendo a justiça a toda a terra, como nós rezamos na nossa súplica. Existe uma súplica especial, não é? Para o Imam Al-Mahdi. Eu agradeço muito esse convite, querido. Agradeço a todos que estão ouvindo esse programa. Uma honra para mim. Assim, nós é que agradecemos a sua presença, Seyyid Amir, e fazemos o convite, então, a você, querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, para que estejam conosco no nosso próximo programa. Não deixe também de consultar a nossa página na internet. Lá você encontrará informações mais aprofundadas sobre o Imam Al-Mahdi Ajalallah Farajahu Sharif, sobre o seu pai, o Imam Al-Hassan Al-Askari, e todos os 12 imames infalíveis, o profeta, o Alcorão, enfim, é uma fonte de consulta muito importante. www.ibpr.com.br. Este e outros programas você vai encontrar no canal da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, no YouTube. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. صلوات